Bom, mas com certeza você aí de casa já ouviu falar nos florais de Bach, não é? Eles são essências extraídas de flores que têm como objetivo transformar estados mentais, emocionais, negativos em positivos, através do que Bach chamou de lei dos opostos. A ideia é bem simples, é substituir, por exemplo, a tristeza por alegria, ó que coisa boa, o medo pela coragem e assim por diante. Mas como será que isso acontece? Acontece para todo mundo? Como é fazer um tratamento à base de florais de Bach? A minha convidada agora é a Simone Filkauskas, acertei? Siqueira, que é terapeuta holística. Tudo bem, Simone? Seja bem-vinda aqui ao Manhã Gazeta, viu? Obrigada, tudo ótimo. Você trabalha com florais há quanto tempo? Há uns 11 anos, aproximadamente. E como você tomou contato com eles? Quem te indicou? Como foi o começo? Então, na verdade, eu casei com um terapeuta holístico e aí eu fui apresentada a esse universo da terapia holística. Não só os florais, então? Não só os florais. E aí mergulhei nesse universo, fui fazer muitos cursos. O que você faz mais além dos florais? Eu trabalho com técnicas dentro da área holística, como balanceamento muscular, reiki. Sou especialista. Bárbara, né? Reiki é maravilhoso. Também é uma terapia vibracional, assim como os florais. Sou especialista em relações humanas também. Eu adoro tudo que tem uma abordagem do emocional, que a gente pode tratar o que causa todos os sintomas desconfortáveis no nosso sistema. Bom, bem por cima eu falei aqui um pouquinho o que são os florais, né? Qual a intenção com os florais. Mas como conseguir transformar esses sentimentos? A alegria, né? A tristeza pela alegria ou o medo pela vontade de vencer? É muito fácil, porque assim, o próprio criador da terapia floral de Bach foi um médico inglês chamado Dr. Eduard Bach, criou esse sistema na década de 30 e ele sempre quis tratar a causa. Ele até ficou um pouco descontente com a medicina tradicional ortodoxa pelo fato da medicina tratar o sintoma e não a causa do sintoma. Então ele sempre falava assim: tratem o doente e não a doença. Não existem doenças, existem pessoas doentes. Então como funciona isso? Quando alguém vai lá no meu consultório e fala assim: nossa, Simone, eu estou com a coluna travada, tem um floral que possa tratar isso, porque meu médico falou que isso é emocional, eu vou investigar todo o emocional dessa pessoa. E olha que interessante, se eu perceber que essa pessoa ela tem um padrão rígido mental, ela segue princípios, conceitos, valores, crenças de maneira muito rígida, essa rigidez mental vai ser absorvida como uma rigidez física. E aí ela vai somatizar na coluna. Somatizar porque soma é o corpo, ela vai refletir esse desequilíbrio emocional no corpo. Para essa pessoa, a essência específica seria Rock Water. Aí eu acabo de atender essa pessoa, chega uma outra pessoa no meu consultório com o mesmo sintoma. Simone, estou com a coluna travada, tem algum floral para isso? E aí eu vou fazer novamente uma abordagem do emocional dessa pessoa e descubro que ela é uma pessoa tão fechada, tão reservada, que quando tem algum problema é autossuficiente e por conta dessa autossuficiência toda, ela guarda dentro de si uma tensão, essa tensão interna é absorvida como a coluna dolorida, travada. Já é uma outra essência, Water Violet, por exemplo. Então, para sintomas idênticos, eu vou tratar a causa. Então, muitas vezes, pessoas com os mesmos sintomas vão tomar florais diferentes. E florais misturados, às vezes? Sim, mais de um de uma vez só. A gente associa as essências, eu costumo dizer nos cursos que eu dou de florais, que as essências elas são amiguinhas entre si. Então a gente pode fazer uma abordagem toda emocional da pessoa. Nós vamos mostrar as essências primeiro, porque essas essências vocês não fabricam aqui, elas vêm da Inglaterra ainda? Sim, os florais eles são fabricados na Inglaterra. E a gente trabalha com essas essências que são fabricadas lá e a gente manipula frascos de tratamento para as pessoas que a gente atende. A partir desses vidrinhos aí, dessas essências. Exatamente. São essências de várias flores diferentes. Exatamente. Não é? Que foram pesquisadas pelo Dr. Bach e que chegou à conclusão de qual flor seria melhor para o tipo de problema. Isso, são 38 essências florais e tem um floral que muita gente conhece, que é um floral que é o SOS dos florais, é o pronto-socorro, é o coringão. É um floral que se chama rescue. O próprio nome já diz tudo, porque da tradução do inglês para o português, rescue quer dizer resgate. Então é um floral para resgatar o equilíbrio. A gente só vai utilizar esse floral, o rescue, em situações de desequilíbrio. Então vou prestar uma... Em todas. Praticamente hoje em dia em quase todas. É verdade. Agora, a importância do sistema floral de Bach é saber que ele trata a causa e não o sintoma. Então, por exemplo, se uma pessoa tomar rescue todos os dias da vida dela, ela vai estar se reequilibrando todos os dias. Mas se ela não tratar a causa específica que gerou aquele desequilíbrio, ela não encontrará a verdadeira cura. Tá, não vai adiantar. Aliás, nós temos aqui fotos que mostram como esses florais são preparados. E não é de qualquer jeito, muito pelo contrário, né?
Tem Não. uma preocupação para que saia perfeita aquela essência, para que realmente surte resultado na pessoa que vai tomar o floral. Como elas são preparadas, então, Simone? Isso é muito interessante, porque muita gente confunde até a terapia floral de Bach com a fitoterapia. Que é diferente, né? Totalmente, porque na fitoterapia a gente utiliza o princípio ativo, a parte química da planta. Nos florais, não. Existe um procedimento chamado método solar, que é assim que é feito lá na Inglaterra, onde as flores são colocadas sobre uma travessa que contém água mineral. E assim, essa é uma foto bem interessante. Então, isso é uma terrina, a gente chama de terrina essa vasilha. Então, através da potencialização solar, essas flores, toda a energia delas é absorvida pela água. Aí Ela fica dias, assim? Então? Não, é um procedimento que dura horas, em média umas 3 horas e meia, 4 horas. Essa água, quando ela é energizada, com toda a energia da flor, através da potencialização solar, ela é conservada e aí sim a gente faz o que a gente chama de estoque ou matriz ou concentrado, que são as essências florais que a gente usa para preparar os frascos de tratamento. Sempre assim desde o início e ainda assim lá no Instituto de Bach, na Inglaterra. Em Londres ainda é feito assim? Ainda é feito assim. Tem 2 grandes fabricantes de florais de Bach na Inglaterra, né? Tanto o Centro Bach quanto a Healing Herbs. Então são os grandes fabricantes. Olha que flor bonita, é? Esse é linda. Inclusive essa flor aí, ela se chama Mimulus. É um floral que traz uma vibração muito forte de coragem. Coragem para a gente enfrentar todos os nossos medos conhecidos. Medos de dirigir, medo de andar de avião, medo de falar em público, enfim. Agora, quais são os resultados assim positivos apresentados com comprovação sobre o uso de florais? É muito interessante. Por exemplo, você pega criancinhas que demoram para falar, que têm dificuldade com a fala, você trabalha com floral, as crianças têm uma resposta muito rápida. É quase que imediato. Então, os pais ficam encantados. Às vezes, com um único frasco já é possível resolver isso. E pessoas que, como eu citei, medo de falar em público, começam um tratamento e aí conseguem se expor, conseguem ter coragem para enfrentar esse medo. Bom, existe um floral adequado para qualquer tipo de problema, então? Sim, na verdade, essas 38 essências florais que o Dr. Bach criou e descobriu, elas abordam os 38 estados mentais e emocionais inerentes do ser humano. Certo. Todos nós transitamos por esses estados emocionais. E não importa a idade para poder fazer. Aliás, nem precisa ser humano, não é verdade? Eu já tratei um cachorrinho com florais de Bach e deu um resultado fantástico. Bichinho, a resposta é mais rápida ainda, é um barato. Porque, por exemplo, existe aquele cachorrinho que você deixa ele em casa sozinho o dia inteiro. Quando você vai voltar, ele vai ter protestado, picotado todo o jornal, feito xixi na sua cama, comido seu sapato novo. Ou automutilação, que eles fazem muito, né? Tem isso também, assim como tem o contrário. Esse padrão que eu citei é o cachorrinho Holly, digamos assim. Tem um outro padrão que o cachorrinho ficou na mesma situação, sozinho o dia inteiro, você volta só à noite. Quando você chegar, ele vai estar tremendo, aí ele vai mancar com uma patinha, vai esquecer, vai mancar com a outra patinha, não vai ter comido nada, vai fazer uma chantagem emocional para expressar o desconforto dele em ficar sozinho. E alguns, eles se acabam praticamente, porque eles ficam mordendo a patinha, até ferir ou arrancando os pelinhos, que coisa, né? Sim. Que é o psicológico até na vida animal. Você vê, cachorrinha tem gravidez psicológica também. É verdade, e os florais funcionam muito bem. Muito bem, o que eu acho muito interessante, Claudete, é assim, quando eu trato um animalzinho, seja um gato, um cachorro, eu gosto de tratar o dono também, porque o que é muito engraçado, às vezes o dono chega no consultório e fala assim, o meu cachorro é nervoso, o meu cachorro é nervoso. E eu olho para aquele dono e falo, puxa, ele é tão tranquilo, né? Só o cachorro. Por que será que o cachorro é nervoso, né? Então, crianças também, elas se dão muito bem com o tratamento. Desde recém-nascidos. Eu faço acompanhamento para gestantes durante toda a gravidez. Eu até costumo brincar, falo que os bebês nascem bebê floral, porque eles nascem mais tranquilos. E a gente faz floral, sim, para recém-nascido. E os bebezinhos, eles recebem a energia do floral através da amamentação, no leite materno. Também. E quais são os problemas em que as mães mais te procuram para que sejam solucionados através dos florais nos bebês? Nos bebês, cólica, bebezinho que chora muito, bebezinho que não dorme à noite. E aí, nas fases do desenvolvimento da criança, também a criança que tem medo do escuro, do bicho-papão, a criança que não se socializa Nossa, porque vai bem. ter fase assim lá longe, né? Fase não termina. Quem tem filho sabe, meu Deus, a cada minuto é uma fase diferente, você é envolvida com ela. Acho que aí precisa para o bebê e para a mãe, né? Exatamente, para aguentar tantas verdade. fases. Se trata, por exemplo, assim, TPM com floral?
Sim, com muito sucesso, com muito sucesso. Interessante saber também que não existe uma fórmula universal para TPM. Cada TPM é diferente para cada mulher. A gente sabe que tem toda uma alteração hormonal no período pré-menstrual que vai potencializar uma questão emocional daquela mulher naquele momento. Então, tem mulheres que na TPM viram monstros, querem matar todo mundo. Tem outras que ficam mais retraídas, com vontade de chorar num cantinho. Então, em cima dessas questões específicas de cada mulher, é possível sim fazer uma fórmula para a TPM. Bom, então tem floral para todos os problemas, né? Sim. Para uma mulher que queira engravidar, tem algum floral que possa ajudar de alguma maneira? Tem sim, a gente vai ter que fazer uma abordagem do emocional para ver aonde que está a Porque dificuldade. às vezes o médico fala, não tem nada, os exames tudo, e você É emocional. não engravida, é emocional. Né? Pode ser por medo, por insegurança, por ansiedade. Tem várias questões envolvidas. A gente E faz. também se faz floral para Sim, isso? com certeza, com certeza. Porque, não é, Simone, às vezes esse casal que tentou tanto engravidar e não conseguiu, adota uma criança, logo depois acho que relaxa, normalmente vem o filho. Isso é não muito comum. Muito comum, Muito o que comum. prova que está relacionado ao psicológico. Agora, pessoas que estão fazendo tratamento com remédios alopáticos ou homeopáticos, podem tomar floral? Se pode misturar esses tipos de medicamento? Pode sim, porque o floral ele não interage com nenhum tipo de medicação, seja alopática ou homeopática. Então é comum pessoas lá no consultório que têm transtornos de pânico, que têm depressão, que já estão tomando medicação antidepressiva, enfim, e fazem um tratamento coadjuvante com a terapia floral de Bach. Então não interfere de maneira alguma. Quanto dura um tratamento com florais? Quanto tempo dura? Olha, normalmente é muito interessante isso, porque para uma questão específica, às vezes o único frasco, que se a pessoa fizer a lição de casa, como eu digo direitinho, tomasse 4 gotinhas 4 vezes ao dia, o único frasco resolve. Só que quando a gente trabalha com emocional, a gente sempre imagina uma cebola cheia de camadas. Então aquela camada superficial a gente tratou. Pode ser que emerjam outras camadas, questões que estavam lá ou sendo negadas ou inconscientizadas, que a gente pode tratar para que essa pessoa viva na plenitude do ser dela. Agora, contraindicação nenhuma, né? Absolutamente nenhuma, porque não tem nenhuma química, nenhum princípio ativo. São totalmente só as flores, natural. como nós mostramos, Exatamente. e a ação da energia do sol, né? Sobre Exatamente. elas. Eu queria agradecer a sua presença, super obrigada por ter vindo, viu, Simone? E eu vou deixar aqui um site, agora eu vou ter que soletrar, porque se eu falar Hal, que eu acho que é a pronúncia, isso vocês mesmo. não vão entender, para que vocês entrem em contato com a Simone, que é terapeuta holística, e hoje veio falar sobre florais no programa. Então anote aí, é www.ahau, Hal, mas assim, ahau.org. Só isso? Só isso. Claudete, queria só dizer mais uma coisa, que quem se encantar com a terapia floral, quiser vivenciar, se aprofundar, lá no Instituto a gente forma terapeutas. Vocês dão cursos? Nós damos cursos de florais de Bach, formamos terapeutas no Brasil todo. Então, quem quer, mesmo que não seja da área da saúde, mas queira aprender como manipular as essências, como tratar as pessoas próximas ou trabalhar profissionalmente, além dos atendimentos com a terapia floral, tem os cursos lá no Instituto Ahau. Até rimou. Isso mesmo. E tem outros cursos também, além Tem de lá um espaço terapêutico. Ai, então, que tem gostoso. balanceamento muscular, tem reiki. Todos Eu gostaria voltados de para a conhecer área esse holística. balanceamento muscular, né? Deve ser interessante. Bem interessante. Um beijo para você. Beijo, Obrigada pela Claudete. presença, Obrigada. viu, Simone? Obrigada.